Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. E essa semana, Murilo, estamos completando 3 meses do nosso podcast. Esse é o 12º episódio, desde que lançamos o primeiro, na primeira sexta-feira de fevereiro. Estamos ainda tateando nesse formato novo, mas é um bom desafio, não é mesmo? Sim, eu acho que essa é uma nova forma, da gente produzir e distribuir informação. E a questão é que o áudio permite que a gente possa fazer outras atividades, e ir se informando. E o podcast da Revide, ele vem aí como um resumo da semana, dos principais acontecimentos, para que todo mundo permaneça bem informado sobre o que acontece em Ribeirão Preto e na região. E eu gostaria também de ouvir dos nossos colegas de trabalho também o que eles estão achando do nosso podcast semanal. A Marina, a Raíssa, o Paulo e a Paula vão comentar aqui com vocês o que tem sido essa experiência para eles. Olha, é muito legal participar de uma iniciativa inédita na cidade, que tem como objetivo trazer mais informação, democratizar e otimizar o acesso às notícias em Ribeirão Preto. A gente aprendeu muito nesses 3 meses, mas ainda a gente tem muito a aprender, a melhorar e a crescer. Eu tenho certeza que esse é um projeto que não só faz a diferença para muitos ouvintes hoje, mas também vai ser lembrado no futuro como o pontapé inicial de mudanças no jornalismo da cidade e principalmente da Revide. Oi, Bel. Olha, eu acho que o Revidecast é um projeto que aproxima a Revide das pessoas, porque a cultura dos podcasts aí já faz parte da rotina de muita gente. E agora, com o Revidecast, as notícias da região e os destaques locais, tanto da revista quanto do portal, também tem esse canal de comunicação com as pessoas, que é muito importante. Sem dúvidas, fazer esse podcast tem sido um delicioso desafio. A Revide não cansa de se reinventar e nós, que integramos esse time, temos que acompanhar, não é mesmo? Eu confesso que ainda estou me adaptando, entendendo a melhor forma de passar as informações por aqui, mas tenho recebido um retorno muito positivo dos nossos ouvintes. Oi, pessoal. Bem, esses últimos 3 meses tem sido uma experiência bem interessante para mim. Gravar um podcast é um formato de mídia e texto totalmente diferente do que eu estava habituado. Isso porque na Revide eu contribuo tanto com a mídia impressa, no caso da revista, e o portal, mas contribuir com a voz é algo muito desafiador. Sem contar que eu acredito muito nesse formato aqui em Ribeirão Preto, porque por aqui a gente tem rádios, TVs, mas nesse formato de podcast semanal, de notícias, como produzem nos grandes meios, nas capitais, a gente não tinha um formato com um nome tão consolidado quanto a Revide. Então por isso tem sido desafiador, mas muito recompensador para mim. Revide. E vamos começar as notícias pelos números da pandemia do novo coronavírus no Brasil. O número de óbitos não piora e nem melhora, está consolidado em um patamar muito alto, em torno de 2.800 mortes diárias. Na quarta-feira, atingiu 381.687 vidas perdidas. Nos últimos 7 dias, foram registradas, em média, 63.396 diagnósticos positivos. Ao todo, 14 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa nesta quarta-feira. E Ribeirão Preto ultrapassou as 1.776 mortes, com 68.134 casos confirmados por Covid-19. A ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 ficou em 87% nesta quarta-feira em Ribeirão Preto. Os leitos de enfermaria estão com 73% de ocupação. Já é perceptível uma redução na ocupação percentual. Segundo a plataforma, 540 pessoas estão internadas em hospitais públicos e privados da cidade. São 261 hospitalizados em leitos de UTI e 279 nos de enfermaria. No município, 222 pacientes necessitam de respiradores. E a notícia que está agradando aos comerciantes, academias e os cabeleireiros foi a fase de transição anunciada pelo governo do estado na semana passada. No fim de semana que passou, já foi autorizada a abertura de comércio, a volta dos cultos religiosos presenciais e também dos serviços. A partir de sábado, dia 24, será a vez dos restaurantes e similares, dos salões de beleza e barbearia, das atividades culturais, incluindo parques, clubes e museus. A cidade já vive um clima mais positivo. O atendimento presencial no Poupa Tempo de Ribeirão Preto também vai voltar a funcionar a partir do dia 24. Agora vamos falar sobre a vacinação em Ribeirão. Já são mais de 153.554 doses de vacinas aplicadas e 59.154
46 mil pessoas já receberam as 2 doses da vacina. O governo divulgou um calendário de maio que vai vacinar os idosos de até 60 anos e também alguns grupos mais vulneráveis. Com o início do cronograma 6 dias antes do previsto para quem tem 64 anos, São Paulo passa a alcançar 3 novas faixas etárias ainda nesta semana. No feriado, começou a imunização de idosos de 65 e 66 anos. Para quem tem 63, fica mantida a data de 29 de abril. A partir de 6 de maio, será a vez dos idosos de 60, 61 e 62. Ainda em maio, novos públicos passam a integrar a campanha. A partir do dia 10, a vacinação começa para 50 mil pessoas com síndrome de Down, 40 mil pacientes renais em tratamento de diálise e 30 mil transplantados em uso de imunossupressores. Revide. Uma boa notícia na cidade foi o levantamento do Sistema de Informações do Governo do Estado de São Paulo, o InfoSiga, que registrou uma queda no número de mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2021 em Ribeirão Preto. Nos primeiros meses deste ano, a cidade contabilizou 8 óbitos causados por acidentes, uma redução de 50% se comparado ao mesmo período de 2020. Com 16 mortos. De acordo com o levantamento, 93% dos acidentes de trânsito com mortes no estado de São Paulo são causados por falha humana. Marcelo Galli, superintendente da Empresa de Trânsito e Transportes Urbanos de Ribeirão Preto, Transerp, diz que é importante que os motoristas redobrem o cuidado e a atenção. Revide. Agora vamos ouvir o nosso repórter de política, Paula Polinário, para nos contar as novidades na política. Esta semana, o segundo governo do prefeito Duarte Nogueira completou os primeiros 100 dias. Vamos ouvir do nosso repórter o que ele conseguiu ouvir nos bastidores sobre o balanço apresentado pela prefeitura. Oi, Bel. Oi, Murilo. Nesta semana, o prefeito Duarte Nogueira completou 100 dias do segundo mandato. Se nos 100 primeiros dias do primeiro mandato, o prefeito enfrentava uma crise deixada pelos impactos da Sevandija, dessa vez ele tem que encarar a crise da pandemia do coronavírus. Desde o início do ano, Nogueira enfrentou resistência sempre que tentou flexibilizar as medidas de distanciamento social, como no início de março, quando o Ministério Público chegou a pedir a cassação de Nogueira após ele manter a cidade na fase laranja do Plano São Paulo, mesmo após o governo estadual decretar fase vermelha. O pedido, contudo, foi negado pela Justiça. Ainda no assunto pandemia, o governo municipal também comemorou a criação de uma conta corrente destinada para aquisição de vacinas. Para essa conta, a prefeitura destinou 25 milhões de reais. Além disso, o prefeito também teve que lidar com mudanças em seu secretariado. Com pouco menos de 4 meses no cargo, Demerval Prado Júnior deixou a Secretaria da Fazenda. Quem assumiu a pasta foi Afonso Reis Duarte, que é ex-superintendente do DAERP e presidente municipal do PSDB. No DAERP, quem assumiu a cadeira vaga foi Antônio Carlos de Oliveira Júnior, que foi superintendente da Transerp no último mandato. E por falar em DAERP, uma das principais vitórias do governo na Câmara Municipal nesse início de ano foi a aprovação da reforma administrativa agora, nesta quinta-feira. Uma das principais mudanças dessa reforma é a transformação do DAERP em uma secretaria. Além disso, serão extintos alguns cargos de livre nomeação e apenas os cargos de diretor, chefe de divisão e alguns cargos de assessoria técnica poderão ser preenchidos por meio de nomeação. Bem, além desses dados que eu trouxe, eu também pedi para o prefeito Duarte Nogueira fazer um balanço desses 100 primeiros dias. Ele destacou principalmente obras na saúde e o equilíbrio das contas públicas. Vamos ouvir o prefeito. No dia 11 de abril, completamos os 100 primeiros dias de trabalho desse segundo mandato. Sem dúvidas, esse foi o período mais difícil e desafiante para todos os prefeitos e prefeitas do nosso país, devido ao crescimento da pandemia. Mesmo com todas as dificuldades, conseguimos avançar com o trabalho e entregar resultados muito importantes para a população. Aqui em Ribeirão, nós ampliamos o número de leitos de UTI e enfermaria, iniciamos a construção do AME Mais Idoso, do Bom Prato HC, avançamos com a vacinação e já temos cerca de 13,8% da população imunizada com a primeira dose contra o Covid, algo em torno de 98 mil pessoas. Na área da assistência social, arrecadamos mais de 4 mil cestas básicas e distribuímos mais de 1.000 kits de alimentação para 14 comunidades, além de implementar um trabalho muito sério de acolhimento e atendimentos a pessoas em situação de rua em alta vulnerabilidade. Também alcançamos com as obras do Ribeirão Mobilidade. Entregamos o viaduto Profissionais da Saúde, ligando a Avenida Maria de Jesus Condeixa com a Avenida Antônio de Aderixen. Iniciamos o trecho 1 do Corredor Norte-Sul, nas avenidas Tomás Alberto Wottley e Avenida Recife.
e seguimos com a concretagem do túnel da Presidente Vargas e com o corredor de ônibus da Avenida Independência. Ainda levamos asfalto novo para a região norte, renovamos a sinalização de trânsito para toda a cidade, reduzimos em 45,4% os acidentes fatais de trânsito no acumulado de janeiro e fevereiro, compramos mais de 170 novos coletes balísticos para a nossa Guarda Civil Metropolitana, levamos serviços de zeladoria a todas as regiões da cidade. Temos 4 ecopontos em funcionamento para entrega voluntária de recicláveis, inservíveis e entulho da construção civil. Além disso, apresentamos uma proposta de reforma administrativa que valoriza e reconhece o servidor municipal, extingue cargos de confiança e promove equilíbrio das contas públicas. Como eu disse no início, foi um período de muito trabalho, mas também de muitos resultados, que a população precisa conhecer e acompanhar, porque cada obra, cada programa, cada ação executada pela Prefeitura tem repercussão direta na vida das pessoas. E ter conhecimento disso é um interesse de todos. Bem, por hoje é isso e até semana que vem. Revide. E a Revide dessa semana, que tem só a versão digital, a repórter Paula Zuliani fez uma matéria de capa e vai falar sobre os cuidados com a arrumação da casa, que hoje virou para uma boa parte das pessoas o local de descanso e de trabalho. É isso mesmo, Murilo. A casa continua sendo um espaço de descanso, de lazer e de convívio familiar, mas agora com a pandemia somou algumas funções. Passou a ser também para muitas pessoas um local de trabalho, de estudo, de preparo e de consumo diário de refeições. É preciso repensar a funcionalidade dos ambientes e mantê-los sempre em ordem para que essa nova rotina funcione de fato. Na matéria, eu conversei com algumas especialistas em organização e em design de interiores que deram vários motivos e dicas para acabar com a bagunça de vez. Uma das minhas entrevistadas é a Suzane Costa, que está à frente da Atávio. A seguir, ela comenta um pouquinho mais sobre o assunto. Falando sobre organização. Além de prejudicar o bem-estar e a produtividade, já foi comprovado que a desorganização potencializa o estresse e a ansiedade. É isso mesmo. Muitas vezes também coloca a nossa segurança e saúde em risco e até pode comprometer nossas relações com familiares e amigos. No mais, algo que é frequente em casas desorganizadas é o desperdício. Você sabia? Desperdício de tempo e dinheiro. Pessoas desorganizadas acabam perdendo coisas e são mais propensas a gastar dinheiro de forma desnecessária. Por isso, a Atávio vai passar algumas dicas para vocês para melhorar a organização do seu dia a dia. Primeiro, arrume a sua cama assim que você se levantar. Segundo, não deixe roupas ou sapatos espalhados no quarto. Terceiro, na cozinha, mantenha sempre a cozinha limpa, as suas louças fora da pia. Quarto, a regra de não deixar os objetos espalhados também vale para a sala. E quinta, defina alguns minutos por dia para executar essas tarefas básicas de organização. Pode ter certeza que essas 5 dicas vão te ajudar no seu dia a dia. Confira o conteúdo completo no nosso portal. Lembrando que a edição dessa semana é digital. Revide. Ainda na edição que circula neste fim de semana, o repórter Henrico Molina entrevistou Luiz Gustavo Conde e gravou um depoimento dele para nós aqui do podcast. Olá, ouvintes. Meu nome é Henrico Molina e nossa entrevista da semana, na edição digital da revista Revide, é sobre o consumo de obras audiovisuais, um hábito que vem crescendo durante esse período de pandemia. Com vocês, o professor Luiz Gustavo. Olá, ouvintes do RevideCast. Quanta atenção vocês têm com a classificação indicativa das séries e filmes que assistem, vocês ou seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes. Eu sou Luiz Gustavo, advogado, professor e escritor do blog Entretenimento e Cultura Pop do portal Revide. Em entrevista para a edição dessa semana, eu falo sobre o consumo de entretenimento neste período de pandemia e sobre a melhor forma de utilizar a classificação indicativa de séries, filmes e games. Revide. Agora vamos ouvir da editora do portal Raíssa Schaeffer quais foram as notícias mais lidas desta semana. Oi, Murilo. Com a volta dos atendimentos presenciais nos postos de apoio ao trabalhador, nessa fase de transição do Plano São Paulo, as publicações semanais que a gente faz no portal sobre as oportunidades de emprego têm chamado ainda mais a atenção dos nossos leitores. Agora, quem está em busca de uma chance em Ribeirão ou nas cidades da região, pode agendar um horário e ir pessoalmente nos PATs. Lá no portal, na seção de empregos, a gente traz as últimas vagas que foram registradas
registradas no sistema do governo e também todos os dados de como se inscrever e agendar o horário nos PATs. E a dengue também está preocupando os moradores aqui da cidade. Outro destaque de leitura nessa semana foi uma notícia sobre um arrastão que a Vigilância Sanitária fez no último final de semana, quando 4.000 imóveis foram vistoriados. Olha só, 3,5 toneladas de lixo foram recolhidas, além de 120 pneus, todos recipientes aí que acumulam água e viram criadouros do mosquito. Desde o começo do ano, foram cerca de 50 toneladas que a vigilância tirou de vários imóveis e terrenos da cidade. Lá no portal Revide você acompanha todos os dados e também os números da dengue. É só acessar revide.com.br. É isso aí, gente. Até semana que vem. Revide. Aline, para o fim de semana, quais as dicas de filme, livro e série que você tem para sugerir para os nossos ouvintes? Oi, Bel. Para esta semana, a dica de filme é Radioactive, disponível na Netflix. O longa conta a história da vencedora do Nobel de Física e de Química, Marie Curie. Ao lado do marido, Pierre Curie, além de viver uma história de amor apaixonante, Marie também foi responsável por uma das mais importantes descobertas da ciência no fim do século XIX, os elementos rádio e polônio e a investigação sobre a radioatividade, termo cunhado por ela. Uma trajetória inspiradora, principalmente para as mulheres. Já a sugestão de série é a nova estreia da HBO, Mare of Easttown, protagonizada pela atriz Kate Winslet, vencedora do Oscar e velha conhecida das telonas. Na série, que tem um episódio disponibilizado por semana na plataforma de streaming HBO Go, Kate interpreta Mare, uma detetive de uma pequena cidade dos Estados Unidos que carrega consigo a frustração de um caso não resolvido e, com a morte que encerra o primeiro episódio, terá mais uma grande investigação pela frente. E para terminar, o livro que indico nessa semana é A Vida Mentirosa dos Adultos, de Elena Ferrante, aquela escritora italiana que é um pseudônimo de um autor ou autora que ninguém sabe quem é. A obra segue Giovanna nos percalços da transição entre a infância protegida e uma adolescência exposta às complexidades da família e de amigos. A relação da garota com a tia Vitória, irmã renegada do pai de Giovanna, expõe sentimentos, fraquezas e afeto, em uma leitura que, eu juro, não dá vontade de parar. Por hoje é isso. Na semana que vem eu volto com mais dicas. Até lá! Revide. Murilo, antes de terminar, vamos fazer uma chamada para a nossa próxima edição impressa? A edição que circula no dia 30 de abril, na próxima sexta-feira, nós traremos uma reportagem de capa muito bacana com várias mães que vão contar como é que está sendo a relação em tempos pandêmicos. Elas vão mostrar como essa relação de mais proximidade com os filhos tem sido enriquecedora. Outra reportagem muito interessante será sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma boa oportunidade para apresentarmos o assunto e os escritórios de advocacia poderem apresentar para as empresas quais os cuidados que terão que ter com o acesso dos clientes nesse mundo digital. Revide. Para me despedir hoje de vocês, vou de Fernando Pessoa na voz do seu homônimo Álvaro de Campos. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana por aqui e desejar um fim de semana em paz. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição de Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.